E hoje é a capital da Argentina. Logo depois, todos os países da Revolução foi abandonado e Mendoza voltou para casa, mas não antes de a sua filha, Aiolas, traçar o Paraná com uma pequena força. Aiolas, expedição deixou o comando de Ilhara e tomou rumo para o Peru, conquistando o Pizarro. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Aiolas, mas os indígenas que a sociedade de Ilhara e seus homens fundam a então, hoje a capital do Paraguai, onde os nativos eram menos E aí? Tá pequenininho, né? Aqui está falando sobre a independência. E um aspecto importante é falar sobre José de San Martín, o libertador da Argentina, do Chile e do Peru. Ele é conhecido como pai da pátria, por ter libertado os 3 países do domínio espanhol. A Argentina meio que se viu como exemplo do negócio que teve nos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele teve independência dos Estados Unidos. Aí o José de San Martín foi o primeiro a tentar se separar de uma metrópole europeia. Aí ele conseguiu libertar a Argentina, o Chile e o Peru. Ele era um crioulo. Eles são os crioulos, porque eles são filhos, não são mexidos, são filhos espanhóis que vieram para a América colonizada e nasceram aqui, tá? E ditadura da Argentina, Chile e Peru na capital dos Buenos Aires. A Argentina, assim como a Austrália, Canadá, Estados Unidos e Brasil, recebeu nesse tempo uma onda de imigrantes. Toda a sociedade definida é boa medida por um fenômeno imigratório massivo que começou a partir do meados do século XIX. A onda de imigração foi tão grande que, segundo a estimativa feita do Marco Lattes, a população argentina seria 8 milhões de habitantes. Perón é a política que ele foi um presidente da Argentina e ele foi reeleito com a ajuda do povo. Ele conseguiu se misturar, conseguiu, digamos assim, influenciar a classe trabalhadora para ajudar a eles se candidatar. Ele é João Domingo Perón. Ele foi o presidente da Argentina para o país do povo, da classe trabalhadora, foi secretário do trabalho, conseguiu criar grupos, sindicatos da classe trabalhadora. A esposa dele, devido à sua morte, a esposa dele também ajudava nesses partidos e teve uma
uma caída de, digamos, de popularidade. E depois, pode passar. Outros terão, que é uma marca dentro da Argentina até hoje. Eles não vão ter uma questão de essa pessoa faz comentários sobre a colocação, mostrando, né? Fala da independência, século XIX, agora, a Brasil do junto colonial espanhol, e agora, Matheus, ele falou sobre o líder. O presidente da Argentina, que ele está até hoje, chamado Antônio Perón. Perón está para a Argentina, como Getúlio Vargas está para o Brasil. Né? Mesmo que ainda não se Guarabara, na Universidade também, só que eu vou falar de outro lugar. O presidente mais famoso. Perón era amigo, tá? Pessoal, que no governo argentino ele não estava muito parecida com o lado do governo brasileiro, tá? Os trabalhadores, e ele também, antes da política dele, havia digamos assim, fraude, que a muita crimes políticos e ele foi com a política dele, ele conseguiu tentar amenizar isso na Nós trabalhadores desse país da América Latina, não podem morar. E o Perón, Tem mais um trabalho sobre isso. Tá. A Argentina passou por um regime militar igual aqui no Brasil. Foi muito parecido com o nosso. E o golpe que teve início com o golpe militar em 1966. Com isso, o presidente Arthur Ilha, que exercia o cargo da função, da Constituição, foi depois, no dia 28 de julho. E então, teve uma série de governos militares. A partir daí começou a vir governos militares, começaram a fazer essa opressão com o povo. Os rompedores da ditadura, em semelhança ao Brasil, a determinada como Revolução Argentina, logo após a tomada do poder. Ele lidou no país com o estatuto da Revolução Argentina que legalizou a atividade militar. Então, fazendo isso, começou a ditadura realmente. Aí, os três indivíduos que começaram que ocuparam o poder foi o general Juan Carlos Onganía, o general Roberto Marcelo Levi-Strauss e o general Alejandro Agustín Lavín. Eles foram três homens militares que começaram essa coisa. Aí está uma foto do primeiro, que foi o Juan Carlos. Nesse período, muita gente morreu. Morreu que a gente pode falar, né? Porque falaram que foram poucas. Foram 2,5 milhões de pessoas. E falaram que, só matamos isso de militares, de civis. Como se fosse uma coisa básica, mas foi muito devastador. E sumiu 30 mil pessoas. Foram sequestrados por uma ditadura que protestavam contra o governo. Aí, não foi matou, morreu. Foi com torturas e diversas coisas horríveis, entendeu? O governo autoritário veio tomar conta da Argentina, mesmo após a ditadura com a democracia. Muitas pessoas conseguiram fugir. Foram para outros países, conseguiram
conseguiram viver lá e agora, e depois de um tempo, conseguiram voltar, depois que acabou a ditadura. Vou falar um pouco sobre a Guerra das Malvinas. Só para vocês localizarem no mapa, aqui é a Grã-Bretanha, aqui é a Argentina, e a Ilha das Malvinas fica mais ou menos por aqui. Bom, a Guerra das Malvinas foi um conflito militar que ocorreu entre 2 de abril e 14 de junho de 1932. Quais foram as causas? Bom, a Grã-Bretanha, ela já colonizou a ilha desde 1833. Porém, desde o século XIX, né, que a Grã-Bretanha já mantinha posse dessa ilha. Porém, a Argentina, em 1982, no período de ditadura militar, ela sofria uma crise de credibilidade. Aí, com isso, eles invadem as Ilhas Malvinas. Na mesma hora, a Grã-Bretanha, que também sofria crise, Margaret Thatcher, ela sofria uma crise já de credibilidade também na Grã-Bretanha, ela combate também os argentinos. A Grã-Bretanha, por ter uma superioridade bélica muito maior, ela manda, aqui ó, 100 navios e 27 mil soldados para combater na guerra, enquanto os argentinos só mandam 40 navios. Os britânicos também contavam com aviões de guerra de última geração. Bom, qual foi o resultado dessa guerra? É lógico, né? O Reino Unido tinha uma superioridade militar muito maior que a Argentina. O governo trabalhista de Thatcher ganhou força e ela conseguiu se eleger como primeira-ministra, porque os britânicos eles ganharam a Guerra das Malvinas. Durante todo o conflito, que durou 75 dias, 258 britânicos morreram e 649 argentinos morreram. Aqui tem uma chave que é um soldado britânico, a Argentina, aqui com raiva, né? Malvinas para os argentinos e Falklands para os britânicos, que é assim como eles chamam. Aqui é o arquipélago das Malvinas e a capital fica por aqui. Pós-guerra. As relações diplomáticas entre os britânicos e argentinos ficaram suspensas e só foram reatadas em 1990, quase 10 anos depois do fim da Guerra das Malvinas. Mesmo assim, ainda existe um clima de tensão entre Grã-Bretanha e Argentina. Ano passado, em 2012, 30 anos após o conflito da Guerra das Malvinas, o governo argentino solicitou a reabertura de caso para negociações. O governo britânico recusou prontamente, causando novamente um mal-estar nas relações diplomáticas entre os dois países. Aqui, ó, Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grã-Bretanha na época, e Leopoldo Gallieri, usaram a Guerra das Malvinas para consertar problemas internos dos dois países. Malvinas, 30 anos depois, agora nós vamos falar um pouquinho. Ano passado fez 30 anos do fim da guerra. Como que está a situação da Guerra das Malvinas entre os dois países hoje? Bom, liderada pelo Brasil, a América Latina apoia a Argentina na questão das Malvinas. Bom, na época da Guerra das Malvinas, não havia uma união muito clara, não havia uma união entre os países da América Latina. O único país que apoiou a Argentina foi talvez o Peru. Há um interesse do Brasil, Argentina e Uruguai de criar uma área de segurança aqui no Atlântico Sul. Por quê? Foram descobertas reservas de petróleo no Brasil e está sendo também descoberta na África. Então há um interesse de fazer uma união militar, assim como tem a OTAN no Atlântico Norte, também no Atlântico Sul, entre os países da América do Sul e os países da África. O Atlântico Sul é extremamente importante para todos os países, de ambos os lados do oceano, tanto da América do Sul quanto da África. A geologia dessa região é um espelho, quer dizer, tem petróleo aqui, vai ter petróleo lá, tem minério aqui, vai ter minério lá. A Argentina reivindica a soberania das ilhas. O Reino Unido defende, e já o Reino Unido defende que os próprios cidadãos da ilha de Malvinas, eles têm que escolher. Em 2011,
Em 2010, os britânicos autorizaram a Ilha das Malvinas, que pertence a eles, de explorarem petróleo. Em 2011, já no outro ano, os Estados sul-americanos impediram o acesso ao transporte de embarcações das Malvinas. Então, hoje em dia, os países da América do Sul já estão mais unidos, já estão mais unidos contra essas potências, porque eles não são mais tão dependentes assim quanto na década de 80. O território argentino está totalmente localizado no hemisfério sul e ocidental, no pontal mais austral da América do Sul. Sua localização é estratégica em relação aos territórios marítimos e entre o Atlântico Sul e o Pacífico. A área, sua superfície total legal é de 3.745.247 km². Ele faz fronteira com o Canadá, Estados Unidos e o Brasil. Não, peraí, não, errado. Vamos errado. Canadá. Eu falei errado. A Argentina é o 7º maior país do mundo e o 4º maior da América. Ele só fica depois do Canadá, Estados Unidos e Brasil. Aí as fronteiras. A área total de fronteiras é 9.376 quilômetros. Contando 5 países vizinhos: o Chile, a Bolívia, o Paraguai, o Brasil e o Uruguai. A fronteira mais extensa é com o Chile, ao longo de toda a Cordilheira dos Andes. Aí é só o mar. Apesar de haver áreas de clima subtropical, como no norte, Ásia, no Antártica, no extremo sul do país. E a variação Pedro. Bom, aqui tem a demografia sobre a Argentina. Então, vocês podem perceber que a base é grande, o corpo também, e quando vai chegando mais ao centro é pequeno. O que significa? Nascem muitas pessoas na Argentina, a idade média dos argentinos deve ser de 30 anos, e quando eles ficam idosos, a maior parte mesmo são compostos de mulheres. Vocês sabem, né? Quanto mais triangular for, mais subdesenvolvido o país é. Quanto menos triangular for a pirâmide, mais desenvolvido o país é. Então, quanto mais pessoas chegarem à fase, né, a terceira idade, quer dizer que o país é mais desenvolvido. As principais cidades: Buenos Aires, no século XIX, o povo chegada da grande corrente migratória, promovida pelo Estado da Argentina, para provar o país. Espanhóis, brasileiros, sul-libaneses, poloneses e nórdicos vieram a Buenos Aires no ambiente frio. Esse é o cultural que é característica. Mendoza é a capital e a maior cidade da província de Mendoza, na Argentina. Foi fundada em 2 de março de 1861 pelo capitão Dom Pedro Castilho. É nesse um período conturbado da conquista espanhola. Em 1922, houve uma nova fundação da cidade, desta vez com o nome de La Revolução. La Plata, fundada pelo governador Dado Rocha em 19 de novembro de 1952, para servir a capital da província e descansar de prioridade do município federal. Córdoba, passagem de
Bora, passados os 80 anos da agitada formação do país, o crescimento da cidade iniciou com 500 conquistões, até os 21, meados do século XIX. A imigração estrangeira virou um aumento demográfico e permitiu a chegada de potências produtivas. Bom, religião. A Constituição garante a liberdade de religião, mas também exige que o governo apoie o catolicismo romano, fazendo da Argentina um Estado não laico. Bom, católica romana, 92%, protestantes, 2%, judeus, 2%, e outros 4% da população. Aí é a Catedral de La Plata. Devido à colonização europeia, espanhola, a Argentina ainda é um país muito católico ainda. Relações exteriores. Aqui vocês podem ver Cristina Kirchner e outros líderes da América do Sul. Cristina Kirchner aqui, presidente da Argentina. Uau, Dilma Rousseff, do Brasil, Carinha da Venezuela e do Uruguai. Relatores entre a Argentina e o Brasil. A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai formam parte da América Comum do Sul, Mercosul, e também das nações americanas do Sul. O país participou de várias operações na ONU, de países, o Haiti. Em 2012, a Argentina fez vários acordos bilaterais com Paraguai, Venezuela, Brasil, Bolívia e tantos outros países. Bom, gente, a moeda da Argentina é o peso. Como não dá pra ler aqui. A Argentina ultimamente tem passado um período estável. Gente, aqui tá, 10 pesos. O peso é 3 pesos, na verdade, é $1. $1 hoje em dia está custando aqui no Brasil, né? 2,45. Aqui está 10 pesos, ó. Manuel Belgrano. E aqui atrás tem monumento à bandeira de Rosário. Não. Isso aqui é uma jornada que eu fiz. A jornada, de muita Argentina do Rio. A Argentina hoje em dia está bem financeiramente, mais do que. Está caminhando, né? Não está bem, está bem. Está igual o Brasil, mais ou menos. Não está. A Argentina e o Brasil hoje em dia muito semelhante. Agora ela não está no processo de atividade. A indústria pecuária, a indústria e os vinhos, importação de vinhos e cervejas. Então, atualmente, a maior, a Argentina está viagem, mas hoje, corrente, ela qualidade. Mas a Argentina
qual da Argentina. Por isso, a Argentina apresenta interessantes pontos culturais. É um dos países que se destaca em Sul-Americana. São diversos museus, parques, teatros, monumentos históricos, galerias de arte, exposições, e muito mais. Uma grande vontade para que os pretendem conhecer o país é que a Argentina se próxima ao Brasil, além de fazer parte do mesmo. Está a imagem da Praça Principal de Buenos Aires, a Catedral Central, aqui está a ponte Raul Gangster, em Café, e o Obelisco em Buenos Aires. A Casa Rosado. Bom, é a sede do governo equivale ao Palácio do Planalto aqui em Brasília. É onde a presidente Cristina Kirchner mora lá, fica lá. E a Casa Rosada fica na Praça de Maio. A cultura. A cultura da Argentina é mais ou menos bem diversificada. Nós temos o tango, que é uma das maior dança de lá, da cultura, e a música é mais rock e pop, mas então rock e pop de lá. Então, e muitas músicas religiosas, de fiéis, mas que não é muito trazida para o exterior. É mais ficar lá mesmo, mas tem muita gente que curte as músicas de lá. A Argentina, é legal que você fala, mas a Argentina só merece Acabou de chegar a mensagem, eu tô muito contente. Também, eles também levam muita série no folclore. É uma das políticas de lá também. Música de folclore e o folclore também. É bem. E eles ganharam também agora espaço no cinema. Então, muitos filmes estão sendo famosos e muitos estão sendo até exportados. Porque estão investindo mais no cinema e está ficando bom. Então eles estão exportando. Mas a partir estão para cá. Não é bom. Literatura tem mais autores mais importantes da literatura argentina. Aqui está o Esteban Rivera. A sua obra, O Matador, foi acho que a primeira obra, como eu posso dizer, aceita como a primeira literatura de grande valor na Argentina. O outro é Domingos Faustino, que foi outro importante na literatura argentina, que criou para Facundo, obra da Fazenda, a Fazenda da Argentina, que trabalha como ícone da batalha. Aí tem que Futebol ali, o esporte nacional oficial da Argentina é o pato, jogado a cavalo. Mas o esporte mais popular é o futebol. A seleção nacional de futebol ganhou 25 grandes títulos internacionais, 152 Copas do Mundo da FIFA, 2 medalhas olímpicas de ouro e 14 Copas Américas, 13 a mais. É isso aí. Diego Maradona ali comemorando a vitória argentina na Copa do Mundo FIFA de 1986. Aí,
Boca Juniors. Tá, agora a gente vai falar. A gente tem uma rivalidade muito grande com nossos amigos argentinos. Que é exatamente por causa do futebol. Porque o futebol aqui é muito enraizado. E lá parece ser também. Então, tinha um grande confronto entre o Pelé e o Maradona. Porque eles eram na mesma época e eram excelentes jogadores. Aí eu digo pra vocês, quem vocês preferem? O Diego Maradona ou o Pelé? Bom, gente, agora, pra terminar, é o último tópico do nosso trabalho. É o último tópico do nosso trabalho. Nós vamos falar sobre as principais personalidades da Argentina. Tanto os que já morreram, hoje que estão vivos. José de San Martín, libertador da Argentina, Chile e Peru. Isso é muito importante no processo de independência da Argentina. Tanto do Chile quanto do Peru. Che Guevara, líder revolucionário, conhecido no mundo todo, ele foi um dos líderes da Revolução Cubana. Ele também é argentino. Ele percorreu de moto toda a América Latina. De moto, Luana, de moto. Da Argentina até passando assim. Tem até um filme de áreas motocicletas que conta um pouco a história de Che Guevara. Aí Juan Perón, sua influente mulher. Poetisa. Perón. Vou chamar. Político, social da Argentina. Fundar um movimento conhecido como peronismo. Evita Perón é muito importante na Argentina, muito mesmo. Ela pode ser comparada no Brasil, assim, como se fosse a princesa Isabela, assim, em relação a uma figura feminina assim, muito importante assim, no Brasil. Se vocês quiserem procurar no YouTube, tem um clipe da Madonna que ela faz, representa a Evita. Não, a Madonna, Evita, Carlos Gardel, ator e cantor de tango argentino. Bom, ele é um ator muito conhecido na Argentina, por seus diversos atores da Argentina, por seus diversos trabalhos, inúmeros trabalhos para a cultura argentina. Bom, aí nós temos o ex-presidente argentino Néstor Kirchner à esquerda e sua mulher e sucessora Cristina Fernández Kirchner. Bom, o casal Kirchner já governa há muito tempo na Argentina e parece que ela não quis sair da casa mudada. Porque ela já é a primeira-dama, quando seu marido era presidente, ele morreu e ela assumiu como sendo a presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, no segundo mandato. Aí Maradona e Messi, dois jogadores argentinos também muito conhecidos. Aí a gente pega a fase jovem do Maradona e a fase atual do Messi. Aí Papa Francisco, ele era ex-arcebispo de Buenos Aires. Também uma coisa, na Praça de Maio, a Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina, é em frente à casa onde o Papa Francisco ficava em Buenos Aires. E havia um embate muito forte. O cardeal Jorge Bergoglio, que é o nome dele, ex-bispo de Buenos Aires, ele era considerado o principal opositor ao governo Kirchner. Isso aí. Ele é considerado o principal opositor ao governo Kirchner por diversas coisas, diversas brigas que eles tiveram. E parece que quando ele se tornou Papa, parece que a Cristina Kirchner já mudou tudo, já está mandando um presentinho. Tudo jogar a política. E aí também ele é o primeiro Papa da América Latina rompendo uma barreira que tem há séculos, só Papas europeus, papas. Então,
não só para os argentinos também. Eu também já vi uma negócio no Facebook, que só assim é a única maneira de um brasileiro fazer um argentino, ser um Papa. Porque se não fosse essa maneira, impossível um brasileiro fazer um argentino. Ali nós temos o símbolo da Jornada Mundial da Juventude, e eu tive a oportunidade de participar agora, dia 23, dos 2 de julho. E reuni 3.700.000 pessoas na Praia de Copacabana, considerado o maior evento da história do Brasil. E a segunda maior Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II, na década de 80, já passou por Paris, Roma, Toronto, Estados Unidos, vários países do mundo e agora no Brasil. Bom, algumas pessoas criticaram que houve um gasto de 110 milhões na jornada. Porém, o ganho que a cidade teve foi de 1 bilhão e 800 mil. 15 vezes, o lucro foi 15 vezes maior do que a Copa das Confederações. E aí? Aí, o nosso trabalho. Agora